basta só ler as Escrituras. Precisamos olhar para as Escrituras, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras e entender as Escrituras através do Espírito Santo, porque é Ele que nos revela as grandezas do Evangelho da Graça. Não é letra, a letra ela mata, mas o Espírito pensa. Então, é isso que nós precisamos entender. Olha o que diz Mateus, capítulo 4, e versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curava curavam as enfermidades e molestas entre o povo. Olha o reino de Deus, o que era? Era o amor, a misericórdia. Jesus saía pela Galileia, pela circunvizinhança ali de Jerusalém, pregando o amor. Ele pregava as boas novas, a notícia boa, e ao mesmo tempo ele curava as enfermidades que havia naquelas pessoas. O reino de Deus, ele é isso, é fazer o bem, é ser justo, é ter justiça, é ter paz, é ter alegria. Quem não ficaria alegre naquela época, quando Jesus de Nazaré curava alguém de uma enfermidade? Quem não ficaria alegre? Quem não ficaria saltando de alegria quando um leproso era curado por Jesus de Nazaré? Então ele saía em Mateus capítulo 4 e versículo 23, diz assim: E percorria Jesus a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Pregava o evangelho. E o que é o evangelho do reino de Deus? O que é o reino de Deus? Não é paz, não é justiça, é misericórdia, não é amor? Não é isso que está dizendo em Romanos, capítulo de número 14, versículo 17? Que maravilha, que grandeza essa palavra, né? Na continuação, Mateus capítulo... Perdão, meus amados irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer mais uma verdade em relação a esse assunto. E se você quiser notar, fique à vontade. Isso vai ser importante para você. Para quando você for falar do reino de Deus, não confundir com o reino do céu. Tá bom? E se der tudo certo, correr tudo bem, se for da vontade de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, amanhã eu estarei pregando sobre o reino dos céus. Tá bom? Tanto no plural como no singular. Mas hoje é o reino de Deus que nós precisamos entender. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 33, mais uma verdade que Jesus de Nazaré explana para as pessoas daquela época, para os judeus, para os doutores da lei, para os fariseus, para os saduceus, enfim, aquele povo todo que o acompanhava naquela época. E eu sempre costumo a dizer nas minhas lives que Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, mas ele pregava a graça. Diversas vezes ele mostrou isso. Ele sempre pregou a graça, o amor, a misericórdia, né? Mas ele cumpriu a lei para estabelecer a nova aliança, a graça. Mas Jesus não pregava a lei. Quando alguém acusava ele se defendia na lei, apresentando a graça. Tá bom? Jesus sempre pregava graça, Jesus de Nazaré. Porém, ele cumpriu a lei. Que maravilha! Então, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim. Que maravilha! Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Por que Jesus disse para aqueles homens daquela época buscar o reino de Deus? Eles estavam ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Eles estavam preocupados. E Jesus de Nazaré chega e diz para eles: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus, meu irmão, lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, não é um dos atributos, não é a justiça? É ou não é verdade? Então, o que é que Jesus de Nazaré está falando para aqueles homens? Ele falou, ó, em vez de vocês andar ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, buscai-vos a justiça. É o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o reino de Deus, meu irmão, uma das coisas maravilhosas que é o reino de Deus é a justiça. Então é isso, em vez de